Bom, vamos falar um pouco sobre administração financeira. Meu nome é Rodolfo, nossa equipe é formada por Raíssa e Cássio. A administração financeira nas organizações é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolve o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras da empresa. O desempenho dessa organização não depende apenas de um bom produto, de uma boa estratégia de marketing e de recursos humanos competentes. A realização dos objetivos empresariais exige administração segura e eficiente dos recursos financeiros, que é o sangue de uma organização. Outra questão também é os problemas por falta de administração financeira, porque sem ela você não tem como saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, ou fica muito difícil saber, porque você não tem os demonstrativos financeiros para poder dimensionar essas questões. Não saber calcular também corretamente o preço de venda, porque se você não tem conhecido seus custos e suas despesas, você calcula um preço, mas na realidade você nem sabe se aquilo ali está valendo realmente a pena, porque você pode até ter com mais facilidade o preço de uma matéria-prima, por exemplo, da compra de um produto, mas você não calcular direito a questão das suas despesas com energia, com funcionário, com transporte, com tantas e tantas outras coisas, você não consegue dimensionar direito o preço de venda do seu serviço ou produto. Não saber o valor patrimonial da empresa, porque se você não tem dado nenhum, não elabora nada, não sabe de nada, não tem como ter um balanço patrimonial, que é o que mostra a saúde da empresa num determinado momento. E não saber também administrar o capital de giro da empresa. Você recebe, não sabe se apurado é lucro, se prejuízo é prejuízo, o que é cada coisa, e termina que o ciclo financeiro de suas operações não é conhecida. São funções do administrador financeiro: análise, planejamento e controle financeiro, que consiste em coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades e fluxos financeiros da empresa por meio de orçamentos e relatórios financeiros. Tem também a tomada de decisões de investimento, que ela define, né, a melhor estrutura de ativos da organização, considerando uma relação adequada entre risco e retorno. Já na tomada de decisões de financiamento, é uma composição das fontes de recursos financeiros da organização, procurando estabelecer uma estrutura adequada em termos de liquidez, custo e risco. Temos aqui as relações internas, né, do setor financeiro, como que ele se relaciona com os outros setores. Na verdade, ele se relaciona com todos os setores para que cada um vá alimentando com suas demandas e com seus relatórios, o setor financeiro consiga fazer uma tomada de decisão a fim de tentar atender às necessidades de uma empresa, né? Como, por exemplo, o comercial, que precisa de uma ação de marketing, o RH, que precisa de contratação ou de algum ajuste, qualquer setor jurídico, a produção, que precisa comprar uma máquina, que precisa resolver uma questão de planejamento e controle também, tudo. Todas essas setores se interligam com o setor financeiro para que com isso possa dar uma resposta às questões da empresa. Vamos falar agora um pouquinho sobre demonstrações financeiras. Temos o balanço patrimonial, que é uma demonstração que ela demonstra de maneira clara e precisa a situação financeira de uma empresa. Tem o demonstrativo de resultado de exercício, conhecido como DRE também, mostra se a empresa está lucrando ou tendo prejuízo num determinado período. Temos a demonstração do resultado abrangente, que são as receitas e despesas que não possuem realização financeira certa de um período. Tem demonstrações de mutações de patrimônio líquido, que serve para evidenciar, né, as alterações de patrimônio líquido num período. Temos a demonstração de fluxos de caixas, que é para as entradas e saídas do caixas e equivalentes de caixa em um período, que está acontecendo aqui naquele momento. Temos a demonstração de valor adicionado, que é um demonstrativo contábil que mostra a riqueza que foi gerada por uma empresa e como ela foi distribuída. Temos também as notas explicativas, que ela serve como uma maneira complementar para
os demonstrativos, né? Para informações complementares desses demonstrativos. Falar agora sobre decisões de investimentos. Tomar decisões de investimentos é crucial para alcançar objetivos financeiros e para obter êxito. E para obter êxito nas decisões é preciso muito preparo. A análise de investimento é um processo de avaliação do investimento quanto à sua lucratividade. Consiste na aplicação de técnicas financeiras e contábeis para identificar se o investimento é favorável ou qual investimento é mais favorável. E para executar bem uma decisão de investimento, é necessário levar em consideração alguns aspectos. É, eu elenquei esses aí, que são de risco, fluxo de caixas, lucro com revendas, payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Eu vou tentar falar bem resumidamente um pouquinho sobre cada um. O de risco é o mais óbvio e existe em qualquer investimento, desde que seja de pessoa física ou jurídica. Qualquer investimento que se há de fazer, ou você pelo menos pense fazer, vai haver um risco. A diferença é que uns trazem riscos maiores e outros trazem riscos menores, mas o risco sempre está lá, em qualquer investimento. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é como se fosse um método de reembolso de um investimento que ocorre na forma de dividendos. No caso, é como se antes de fazer o investimento, o investidor analisasse em o quanto ele vai ganhar na forma de dividendos, né? Para que ele possa, ao mesmo tempo que ele esteja investindo, ou esteja lucrando também em forma de dividendos, né? É, o lucro com a revenda. Esse é bem simples. O lucro com a revenda na prática é obtido por meio do valor de mercado ativo. Como assim? É, é como, é como se outro investidor adquirisse o seu produto por um valor maior do que o primeiro investidor pagou. Então, nessa operação aí, houve lucro por parte do primeiro investidor. O payback é uma forma de analisar, não por que não utiliza o dinheiro em si, utiliza mais o tempo, porque ele calcula o tempo que a empresa vai receber ou recuperar o investimento feito. E eles calculam assim pela forma de investimento dividido pelo fluxo de caixa anual. Normalmente a resposta é dada em anos. O valor presente líquido é o valor de todos os fluxos de caixas futuros, sejam positivos ou negativos, ao longo de toda a existência de um investimento. A análise de VPL é uma forma de avaliação constantemente usada em finanças e em contabilidade para determinar o valor de um negócio ou até mesmo a segurança de um investimento e qualquer coisa que envolva os fluxos de caixas. E a taxa interna de retorno é a forma de expressar o valor de um projeto em uma forma de porcentagem, em vez de ser em um valor em reais. É uma análise de ponto de equilíbrio e uma estimativa de taxa de retorno de um projeto. Decisões de financiamento. Para entender melhor a decisão de financiamento, falar um pouco sobre gestão financeira. O que é gestão financeira? É atividade que se dedica a adotar medidas mais eficazes para a utilização dos recursos financeiros de uma empresa, com o intuito de ajudar a essa empresa a atingir seus objetivos. Por exemplo, o aumento de lucratividade, que é uma atividade voltada para o desempenho da gestão financeira.
desempenho na atuação da gestão financeira. Para isso, ela se utiliza de técnicas e ferramentas e procedimentos específicos, e através da sua eficácia é possível identificar falhas ou investimentos desnecessários ou uso indevido do capital, e assim reconhecer tanto oportunidades positivas ou negativas para a aplicação do poder financeiro da empresa em seus investimentos. E é aí que entram as decisões de financiamento. Elas se relacionam com as fontes de geração de capital para a operacionalização e lucratividade do negócio, que se referem, por exemplo, às soluções de tomada de linhas de crédito junto às instituições financeiras e às negociações com fornecedores de matéria-primas e insumos. Isso aí basicamente foi um exemplo de como a decisão de um financiamento é tomada em uma empresa ou instituição financeira. Política de dividendos. É a política da empresa que orienta suas práticas para o pagamento de dividendos e para a retenção dos lucros líquidos, que está intimamente relacionado com as decisões de financiamento. A distribuição dos lucros aos sócios retira da empresa recursos que seriam aplicados para financiar suas atividades. Elas têm sido o tema muito debatido no campo financeiro. Os principais conceitos da política de dividendos são: política de dividendos regulares, que é a política na qual a empresa paga um dividendo regular a cada período, trimestral ou anual. Dividendos extraordinários são dividendos extras pagos aos acionistas no caso de um ano excepcional de bons resultados. Taxa de payout é a taxa calculada na proporção de um dividendo em relação ao lucro líquido, que serve de base para o pagamento regular de dividendos. Os objetivos da política de dividendos é maximizar a riqueza dos acionistas e proporcionar um financiamento adequado à empresa. Diagnóstico financeiro da empresa. Ela consiste na análise de desempenho e da evolução da situação econômico-financeira de uma organização, tendo por base as suas demonstrações. O diagnóstico financeiro da empresa deve incluir a análise de pelo menos 3 períodos consecutivos e para procurar comparar o desempenho da empresa com outras do mesmo setor de atividade, de preferências da mesma dimensão. Os diagnósticos financeiros que são privilegiados análise de rentabilidade. Tem como objetivo avaliar se a empresa aplica de forma eficiente os recursos financeiros que lhe foram confiados pelos credores e os acionistas. Análise de equilíbrio financeiro. Tem capacidade de pagar seus compromissos e dívidas nas datas dos seus respectivos vencimentos. Não é aconselhável financiar ativos ilíquidos, ou seja, bens imobilizados, com recursos de curto prazo, uma vez que as dívidas vencerão antes que os ativos gerem caixa suficiente para quitá-la. Uma empresa garante a manutenção do equilíbrio líquido financeiro de curto prazo quando consegue disponibilizar fundos por meio de conversão dos ativos circulantes em meio de líquidos nas datas de vencimento de uma obrigação de curto prazo. Análise de eficiência das atividades. Avalia da eficiência com que as empresas gerenciem as atividades de seus ciclos de exploração e transformação de seus ativos em receitas. São utilizados indicadores que demonstram, em média, da empresa
está conseguindo transformar seus ativos em receitas e indicadores de prazos médios que, conjuntamente, possibilitam dimensionar a duração do ciclo e de exploração e de caixas da empresa. Em meio de líquidos nas datas de vencimento de uma obrigação de curto prazo. Análise de eficiência das atividades. Avalia da eficiência com que as empresas gerenciem as atividades de seus ciclos de exploração e transformação de seus ativos em receitas. São utilizados indicadores que demonstram, em média, da empresa está conseguindo transformar seus ativos em receitas e indicadores de prazos médios que, conjuntamente, possibilitam dimensionar a duração do ciclo e de exploração e de caixas da empresa.